Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje com o tema energia potencial gravitacional. Esse tema é abordado no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente vai continuar falando da energia, das energias. Na videoaula passada, né, eu falei sobre o tipo de energia que a gente encontra na natureza, que são vários formatos. Falei que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, ela é apenas transformada. Então, o que acontece no nosso dia a dia são transformações de energia. Falei que nós temos na natureza vários tipos de energia e que nós iríamos focar em três específicas, que era energia cinética, que era a energia do movimento, todo corpo que tem movimento tem energia cinética, a energia potencial gravitacional e depois a gente vai ver a energia potencial elástica. Hoje a gente vai falar sobre a energia potencial gravitacional. Tá. Primeiro a gente vai ter que explicar o que é energia potencial. Bom, o potencial, galera, quer dizer que é um tipo de energia que pode ser armazenada para você usar ela na hora que você precisar. Tá? Então, energia potencial é isso. Agora, gravitacional te lembra gravidade. Então, se lembra gravidade, está relacionada com altura, né? Está relacionada com aceleração da gravidade. Então, aquela velha historinha, né? Que Isaac Newton estava debaixo, né, de uma cera, aí a maçã caiu na sua cabeça, então ele percebeu que tinha uma força de atração, que deu o nome de força de atração gravitacional, aí ali ele percebeu que tem a energia potencial gravitacional, então são várias coisas influenciadas por essa queda da maçã na cabeça de Newton. Então vamos lá. Então o conceito, a energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada nos corpos, que depende do tipo de interação e da posição que o corpo apresenta em relação à sua vizinhança. Ou seja, galera, a altura. Tá? Então, a gravitacional está relacionado com a altura. Na física, existem basicamente duas formas de energia potencial mecânica, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, que a gente vai tratar na outra videoaula. A energia potencial armazenada por qualquer objeto sujeito a forças conservativas, ela é definida pela posição do objeto e independe do caminho tomado por ele, tá? Então, se o objeto cai em linha reta, se o objeto cai fazendo uma curvinha mais para frente um pouquinho, meio lançamento horizontal, gente, a energia que ele vai gastar para fazer isso é igual, tá? Não interessa a trajetória que ele vai fazer. A gente estudou o trabalho da força-peso, a gente viu que o trabalho que fazia para o objeto cair, para ser trazido lá de cima até embaixo, ele não interessa para que caminho que ele vai passar. O que interessa é a altura. Se a altura era igual, então o trabalho é igual. Então a energia potencial gravitacional também vai ser igual. Ela não depende da trajetória que o objeto vai fazer para cair, galera. E nem para subir, tá? Não interessa o caminho. O que interessa é a altura. Se ele passar por dois caminhos diferentes, mas a variação de altura foi igual, então a energia potencial gravitacional é igual. Então, o trabalho da força-peso é igual, a gente estudou isso aí. Bom, então, e aqui ele fala da força elástica também, dependendo do movimento, a gente também vai ter essa força elástica atuando e nós vamos ter energia potencial elástica. Mas a gente vai tratar disso na próxima videoaula. Além disso, é necessário que as forças conservativas sejam capazes de transformar uma energia em outra forma de energia. Tá? Então, só forças conservativas conseguem fazer isso. Então, se você tiver que transformar uma energia, a gente tem que desprezar a força de atrito, força de resistência do ar, que isso vai atrapalhar, tá? Um exemplo de energia potencial é a energia potencial gravitacional, que independe da trajetória tomada pelo corpo. Para essa forma de energia, são consideradas somente as posições final e inicial, foi o que eu falei. Então, se ele caiu de 10 metros de altura, mas ele passou por um caminho diferente, né, onde ele vai gastar um pouquinho de mais tempo, isso não faz diferença, a energia potencial gravitacional é a mesma, tá? Bom, então trabalho e energia potencial gravitacional. Por que a gente está falando de trabalho de novo? Porque o trabalho nada mais é, trabalho da força-peso, nada mais é do que a energia potencial gravitacional, galera. Quando a energia potencial de um corpo sofre acréscimos ou decréscimos em seu módulo, em seu valor, sob a ação exclusiva de forças conservativas, claro, não pode ter forças dissipativas, dizemos que essas forças realizam um trabalho sobre ele. A gente já viu isso aí. O trabalho é o fenômeno físico responsável pela transformação de uma forma de energia em outra por meio da aplicação de uma força. Então, no caso em que um corpo é abandonado de uma certa altura,
a força-peso realiza um trabalho sobre ele, transformando a sua energia potencial gravitacional em energia cinética. Toda vez que o corpo está caindo, galera, então a gente vai ter a energia potencial gravitacional transformando em cinética. E quando você joga o objeto para cima? Aí você vai ter energia cinética transformando em energia potencial gravitacional, tá? Depois, na apostila no PET 7, deve vir essa conservação da energia, essa transformação de uma energia na outra. A gente vai estudar isso com mais detalhes, tá? Então, de maneira resumida, podemos dizer que a quantidade total de energia armazenada em um corpo representa a medida da sua capacidade de realizar trabalho. Então, olha aqui, ó. Se o objeto vai sair daqui de cima e chegar aqui embaixo, mas ele vai descer a rampa, ou então ele vai ser solto também da mesma altura, mas vai cair em linha reta e não descer pela rampa, se você perceber aqui, a altura é igual, independente se ele está caindo em linha reta, você vai descer pela rampa. Então, se ele vai desenvolver a mesma altura e ele possui a mesma massa, então é óbvio que ele vai ter a mesma energia potencial gravitacional aqui em cima, galera. Então, ou seja, é óbvio que o trabalho que a força-peso vai fazer para trazer ele lá de cima aqui para baixo e lá de cima até aqui embaixo é a mesma. O trabalho da força-peso vai ser igual nas duas situações. Então, se o trabalho da força-peso vai ser a mesma, a energia potencial gravitacional também vai ser a mesma. E como que a gente calcula essa energia potencial gravitacional? A mesma, o trabalho da força-peso, a gente já usou na videoaula passada. Massa vezes gravidade vezes altura. Então, o trabalho da força-peso a gente usou, nada mais é do que a energia potencial gravitacional, tá? Então, você tem que guardar. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional esse corpo vai ter, galera, tá? Então, a energia potencial gravitacional está relacionado com a altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Menor a altura, menor a energia potencial gravitacional. Bom, então a energia potencial gravitacional, né, é aquela energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície, ou seja, da altura que ele está em relação ao chão. Então, é denominada de energia potencial gravitacional, tá? Quanto mais alto estiver um objeto em relação ao solo, maior será a sua energia potencial gravitacional. E maior será a velocidade que ele vai chegar no chão, caso ele inicie uma queda, tá, gente? Então, mais para frente, no PET 7, a gente vai aprender a converter essa energia, dá para a gente calcular isso, tá? Então, matematicamente, a energia potencial gravitacional é dada pelo produto entre a massa, que tem que estar em quilogramas, da altura, que tem que estar em metros, e da gravidade. Então, tá aqui, ó. Energia potencial gravitacional é mgh, que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Então, aqui, a gente tem 3 maçãs. Qual delas tem maior energia potencial gravitacional? É lógico que é a C, porque ela está a 3 metros do chão. Quanto mais alto em relação ao chão, mais energia potencial gravitacional esse corpo vai ter. Então, se na hora que ele cair no chão, mais estrago ele pode causar, tá? Então, a maçã C, né, é a que vai causar mais estrago, mais impacto na cair no chão. Por quê? Porque ela tem a maior energia potencial gravitacional. Mas por que ela tem a maior energia potencial gravitacional? Porque ela está mais alta em relação ao chão, ao nível do chão, tá? Bom, isso acontece na represa, galera. Por que a hidrelétrica tem que fazer uma represa? Por quê? Porque a água represada, né, e a casa de máquinas lá embaixo, e a água descendo pela tubulação, então, como a água está represada lá em cima, ela vai ter um tipo de energia. Qual? Energia potencial gravitacional. Quanto mais alta ela tiver, quanto mais alta for a represa, com mais energia ela chega lá embaixo para fazer a turbina girar. Tá? Então, por isso que é importante na usina hidrelétrica você ter uma represa. Senão não funciona. Tá? A turbina tem que gerar para gerar energia elétrica. Bom, então agora vamos ver um exemplo aqui. No rótulo de uma lata de leite em pó, lê-se valor energético 1.509 kJ por 100 gramas, ou seja, 361 kcal. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? Se você ingerir 100 gramas deste leite em pó, você está ingerindo essa quantidade de calor, 1.509 kJ. Tá, mas aí esse quilo, a gente tem que lembrar que o K vale 1.000, tá? Então, seria ali, no caso, 1.509.000 joules de energia para cada 100 gramas de leite em pó que você ingerir, tá? Aí a pessoa que não faz atividade física, que tem um metabolismo lento,
essa pessoa ela tende a engordar mais fácil, tá? Então, toda vez que você come um alimento, você está ingerindo calor. Isso vai fazer você engordar, tá, gente? A gente vai estudar isso lá no segundo ano, a gente vai estudando caloria, tá? Não preocupe isso agora, não. Então, se toda a energia armazenada em uma lata contendo 400 gramas de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 quilogramas a uma altura máxima, né? A altura máxima atingida seria aproximadamente de quanto? Então, ou seja, se a gente pegar toda a energia que é utilizada para poder você consumir 400 gramas de leite, será que dá para levantar um objeto de 10 quilogramas a qual altura? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. O que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa, saber que 100 gramas equivale a 1.509 kJ. Já te deu aqui, ó. Então, se a lata tem 400 gramas, né, gente? A gente vai ter que multiplicar isso por 4, né? Só que aqui, na verdade, ó, ele fez assim. Ele pegou 1.509 vezes 4, tá? Aí achou 6.036 quilojoules, tá? Depois disso, ele vai transformar, tirar o K e colocar mais 3 zeros, ou seja, 10 ao cubo. Então, esse valor aqui é o equivalente de energia quando você consome 400 gramas, galera. 400 gramas, tá? A massa do objeto que vai ser jogado para cima é 10 kg, a gravidade 10. Agora você vem para a fórmula da energia potencial gravitacional, MGH. Então, a energia potencial gravitacional, gente, vai ser a energia do leite, que você vai ingerir os 400 gramas. Ou seja, esse valor aqui, ó, 6.036 vezes 10 ao cubo. A massa do objeto vai jogar para cima 10, gravidade 10 e a altura está procurando. Resolvendo essa matemática toda, né? Resolvendo isso aí tudo, nós vamos chegar nessa resposta aqui, ó. 60,36 vezes 10 ao cubo metros. Isso em quilômetros daria quanto? É só tirar o 10 ao cubo, galera, porque 1 quilômetro não é 1.000 metros. Então, se eu tirar 1.000 metros, vou ter 1 quilômetro. Então, vou ter 60,36 quilômetros de altura. Olha para você ver, galera. Ingerindo 400 gramas de leite, você conseguiria, toda a energia que você gastou para você adquiriu alimentando, daria para levantar, jogar para cima um objeto de 10 kg a 60,36 quilômetros de altura, tá? É muita coisa. Bom, agora vamos ver o outro aqui. Andar de bondinho no complexo do Pão de Açúcar, né? Aqui eu vou falar daquele passeio que tem lá no Pão de Açúcar. Vamos para a parte que interessa, ó. A altura do Morro da Urca é de 220 metros e a altura do Pão de Açúcar é de cerca de 400 metros. Por quê, galera? Esse passeio ele é dividido em duas partes. Você sai da praia, vai até o Morro da Urca, depois do Morro da Urca você chega de bondinho até o Pão de Açúcar. Então são duas etapas. Então você tem a altura de cada etapa. Bom, a variação da energia potencial gravitacional do bondinho com os passageiros de massa total de 5.000 kg, ou seja, a massa do bondinho mais a quantidade de pessoas, a massa das pessoas que estão lá dentro tem que ser uma capacidade máxima de 5.000 kg, senão arrebenta o cabo de aço. Tá. Então ele quer saber a variação da energia potencial. Gente, se é variação da energia potencial gravitacional, é porque esse bondinho vai ter uma energia potencial gravitacional final lá em cima e uma energia potencial gravitacional no começo do morro aqui, 220 metros. Então, se eu fizer a diferença dessas duas energias potencial gravitacional que o bondinho vai ter, eu descobri a variação da energia potencial que ele quer. Então, vamos lá. A massa do bondinho, 5.000, gravidade 10 e a altura final é 400. Olha lá, eu joguei 400. Menos a massa do bondinho de novo, 5.000, gravidade 10, agora a altura inicial é 220. Resolvendo esse produto aqui, vai dar 2 com mais 7 zeros. 2 com mais 7 zeros é 2 vezes 10 a sétima. Aqui vai dar 11 com mais 7, com mais 6 zeros. Então, eu coloquei 1,1 vezes 10 a 7. Agora, eu vou subtrair 2 vezes 1,1, 0,9. Aí, agora, como eu estou fazendo subtração de notação científica, eu tenho que repetir os expoentes. Então, repito 10 a 7. Então, 0,9 vezes 10 a sétima joule ou 9 vezes 10 a sexta joule, letra D, tá? Calcule o modo da energia potencial gravitacional de um corpo de massa 4 kg que se encontra numa altura de 50 centímetros em relação ao solo.
Use gravidade valendo 10. Tá, então vamos lá, jogar na fórmula. Energia potencial igual a mgh. Então, a energia potencial que eu estou procurando, a massa do objeto 4 kg, não precisa transformar nada. A gravidade 10, agora a altura precisa. Não pode usar centímetro. Como que passa de centímetro para metro? Divide por 100. Então, 50 dividido por 100 é 0,5, ou 0,50, dá na mesma. Multiplica isso aqui tudo, 20 joules. Esta é a energia que o objeto vai ter quando ele está a 50 centímetros do chão, tá? Próximo. Um corpo de massa igual a 500 gramas encontra-se numa região na qual a gravidade vale 9,8. Tá aqui, se ele mandou usar 9,8, galera, tem que usar 9,8, tá? Senão você erra a atividade. Porque a gente está acostumado a trabalhar com a gravidade valendo 10, arredondando, mas quando ele mandar fazer com 9,8, tem que fazer com 9,8. Sendo que a energia potencial gravitacional atribuída a esse corpo vale 294 joules, calcule, né, a altura que esse corpo encontra-se então. Então você vai jogar na fórmula. EPG igual a mgh, a energia potencial já te deu 294, igual a massa. Passa para quilo, divide por 1000, então dá 0,5, gravidade 9,8 e a altura está procurando. Então, 0,5 vezes 9,8 dá 4,9, já vai passar dividindo agora 294 por 4,9. Então, quer dizer que esse objeto está a 60 metros do chão, para ele ter esta energia, tá? Mas aí também tem que ter essa massa, porque se a gente alterar a massa, a gente alterar a altura, a gente altera a energia também, tá? Próximo, ó. Uma bola vai ser arremessada verticalmente e atinge uma altura máxima de 20 metros do solo. Sabendo que a massa da bola vale 300 gramas, calcule a energia potencial gravitacional máxima que essa bola vai ter. Então, você escreve a fórmula da energia potencial gravitacional. No lugar da massa, coloca 0,3, porque você tem que dividir por 1000, passar para quilo. 0,3. Gravidade 10, não falou nada. Se não falou nada, você usa gravidade 10. A altura 20, já está em metros, não precisa transformar nada. Multiplicou isso aqui tudo, 60 joules. Então, a energia potencial gravitacional desse objeto, a 20 metros do solo, é 60 joules. Ok, galera? Vamos para o próximo, ó. Um corpo de massa igual a 4 kg desliza sobre um plano inclinado sem atrito, partindo do repouso. A aceleração da gravidade, então, vale 10. Determina a energia potencial gravitacional do bloco no ponto A. Então, vamos lá. Qual a energia potencial gravitacional que ele tem aqui em relação ao chão, gente? Então, não interessa se ele vai descer por aqui ou se ele fosse cair em linha reta. O que interessa é a altura. Para a energia potencial gravitacional é a altura. Então, a gente tem que usar os 5 metros. Ele te deu 7 metros, você desceu deslizando aqui, ó. Mas, para a gente calcular a energia potencial gravitacional, a gente usa a altura. Esses 7 metros não é a altura. A altura do plano é 5, tá? Porque ele quer aqui, ó, energia potencial aqui no ponto mais alto. Então, você vai jogar na fórmula da energia potencial. A massa é 4, gravidade 10 e a altura, então, é 5. Tem que usar o 5. Multiplicou tudo ali, 200 joules, tá? E é isso, galera. Então, energia potencial gravitacional é muito fácil, não tem segredo nenhum, tá? Quando a gente estuda elas separadas, as energias separadas, você fica mais fácil. Você vai ficar um pouquinho complicado na gente dar a conservação da energia mecânica. Mas também não é tão difícil assim, não, tá? Então, até a próxima videoaula, galera.